Fala galera, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos analisar a complexidade dos algoritmos de ordenação que nós vimos até o momento. O Selection Sort, o Bubble Sort e o Insertion Sort. E você vai entender já já porque eu decidi reunir os três no mesmo vídeo. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de ser um espaço de ensino de programação, é também um lugar em que eu, a Kizzy, levantamos dicas e discussões a respeito de desenvolvimento de software e de novas tecnologias. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um novo vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui está o código em que a gente escreveu, os nossos três algoritmos anteriores. Selection Sort, Bubble Sort e também o Insertion Sort. Esses dois primeiros aqui, na época que o canal ainda se chamava Python Café, para quem está acompanhando aí há mais tempo, pegou essa época. E aí, temos os três aqui e a gente vai fazer análise de complexidade deles. Se você não sabe fazer análise de complexidade de um algoritmo, nós temos aqui um vídeo, vou linkar, na verdade são dois vídeos. Um primeiro que eu te dou uma noção intuitiva do que é a complexidade, essa questão de medir os recursos que o seu computador precisa alocar para executar um determinado algoritmo, e o segundo em que eu falo da notação do Lagrange, que aí sim a gente faz umas contas ali, eu te explico por que você pode fazer essas coisas de uma maneira aproximada, como a gente vai ver aqui. Eu vou começar pelo Selection Sort, que apesar de não ser o mais simples, olhando aqui para a estrutura dele, olhando para a estrutura seria o Bubble Sort, ele vai nos dar alguns elementos interessantes para a gente analisar, e depois os outros eu vou poder fazer de uma maneira mais rápida para você, tá certo? Eu vou te mostrar que para fazer essa análise de complexidade, você não precisa calcular rigorosamente quantos passos estão sendo realizados ali, um por um, tá? O que mais vai interessar para a gente aqui é calcular a quantidade de vezes que isso aqui dentro, tá? O que está dentro do for mais interno, vai ser executado de fato. Isso é o que vai dominar o nosso algoritmo aqui, eu vou te mostrar isso já já. Vamos começar calculando rigorosamente aqui no Selection Sort e depois a gente vai fazer dessa maneira mais aproximada nos outros. Então aqui no Selection Sort você poderia ter um passo referente a essa linha 24 aqui, certo? Depois, a gente tem a quantidade de vezes que vai rodar esse for, que é o que? N-1 vezes, de 0 até N-2 ali, então N-1 vezes. Vezes o quê? Aí tem aqui a quantidade de passos que rodam só dentro desse for mais externo, que eu tenho aqui a linha 26, 1, a linha 30, 2, e aqui eu não sei se eu vou rodar esses três passos ou não, certo? A priori eu não tenho como saber porque depende desse if aqui. Então, quando você estiver diante de uma situação que você não tem como saber quantos passos serão executados, aqui para a nossa análise de complexidade de algoritmo, você vai pensar na complexidade do pior caso, tá? Geralmente, você pode fazer três tipos de análise. Você pode analisar a complexidade do melhor caso, que é aquele em que o mínimo de operações são executadas. No nosso caso aqui seria 2, é você olhar aquele if e não ter que fazer nada ali, dar negativo no if, você não ter que entrar ali. Você pode olhar para a complexidade do pior caso, que é aquele em que você tem que fazer o máximo de passos possíveis. Então seria o caso de você sempre entrar nesse if aqui, e aí sempre vai ter que rodar mais esses três passos. E essa que a gente vai estar interessado na maioria das vezes. E tem também a complexidade do caso médio, que eu não vou entrar agora. Então a gente vai focar na complexidade do pior caso, que isso vai dar para a gente um teto, um limite da quantidade de recursos que esse algoritmo pode consumir. Então aqui no pior caso, a gente teria 5 aqui, relativo a esses carinhas que estão aqui soltos, mas aí entra a parte difícil, que é olhar esse outro for aqui. Então por enquanto eu vou deixar um xão aqui, uma quantidade desconhecida de passos referente só a essa parte mais interna aqui, beleza? E aí, resolvendo isso aqui, botando isso aqui, na verdade, de uma outra forma, eu ficaria com 1 mais 5 vezes n-1 mais o xão vezes n-1 também, tá? E aí, essa parte aqui, esse xão vezes n-1, a gente vai analisar conjuntamente lá no quadro e realmente eu vou fazer uma continha para você. Então vamos lá. Aquele for mais interno, ali o for dentro do for, ele representa o passo base do Selection Sort. A ideia, o princípio do Selection Sort, é justamente você procurar pelo menor elemento disponível na parte da lista que você ainda não ordenou, e aí você encontra esse menor cara e você coloca ele na menor posição disponível, certo? Então, no caso aqui, olhando para essa lista,
O primeiro passo é eu olhar para todo mundo realmente, então tem que passar por todos os elementos, olhar um por um, e aí, no momento que eu passar pelo 2, eu armazeno que o 2 foi o menor que eu vi até o momento, vou olhar o 9 é maior do que o 2, então continuo segurando o 2, o 5 também é maior do que o 2, continuo com o 2. Então, olhei todo mundo, concluí que o 2, de fato, é o menor elemento disponível nessa lista. E aí eu vou jogar, então, o 2 na primeira posição, que ela está disponível lá. E aí a gente fica, então, com 7, 4, 3, então o 3 passou para a posição do 2, 9 e 5, beleza? Então, esse aqui é o passo básico que a gente quer fazer. E aí agora, eu não preciso mais olhar para essa lista inteira, mas eu posso olhar a partir desta posição aqui, porque eu sei que o 2 já está na posição dele. Foi o menor elemento que eu encontrei, já coloquei na menor posição possível, tá? Então, o passo de repetir isso com a lista um pouquinho menor, um pouquinho encurtada, representa aquele for mais externo. O for mais interno é esse de procurar pelo menor elemento disponível. Por conta dessa variação do for interno, né, que vai olhando, que primeiro olha a lista inteira, depois vai reduzindo cada vez uma unidade e olhando para frente, por conta dessa variação, a gente não consegue atribuir de cara um valor para esse x aqui, que seria justamente essa quantidade de passos que tem aqui dentro, né, que vão ser executados. Eu não consigo olhar de cara isso para você. Mas se a gente olhar de uma maneira conjugada, os dois for, que é o que a gente quer fazer aqui agora, poxa, quantas vezes eu vou ter que fazer isso aqui, todos esses passos, né? Olhar ali para frente, determinar o mínimo, colocar ele na posição, olhar de novo. Quantas vezes eu tenho que fazer isso até que a lista esteja ordenada? Então, olhando isso de uma maneira conjugada, a gente consegue calcular o valor dessa expressão aqui, o x vezes o n-1, tá certo? E aí, qual que vai ser esse valor? Então, na primeira vez, eu tenho que olhar a lista inteira. Então, a gente tem que fazer n passos, certo? Um para cada elemento que eu vou olhar aqui. Legal. Aí, na próxima vez que eu rodar, eu tenho que olhar para n-1 elementos. E aí, na próxima, eu tenho que olhar para n-2 elementos. Então, assim, vai reduzindo sempre de uma unidade. Até que chega um momento em que eu só tenho 2 elementos faltando ali naquele pedaço. E eu vou fazer, então, 2 operações ali internamente. E depois não preciso fazer a última operação, porque a lista já vai estar ordenada quando eu colocar aquele penúltimo cara na sua posição, tá? Então, no final, eu realizo 2 operações. Então, essa aqui é a soma que a gente está interessado. Essa soma aqui é o resultado daquele x vezes n-1, tá? Ele representa toda a complexidade de analisar o for dentro do outro for, no caso do selection sort. E a gente precisa então calcular qual que é esse resultado aqui. Legal? Isso aqui é uma progressão aritmética, tá? Isso aqui é uma PA de razão -1. Né? Então a gente começa aqui com n, aí o próximo elemento é n-1, aí o próximo é n-1 menos 1, depois n-1 menos 1 menos 1, então sempre eu vou subtraindo 1 ali. Então você fica com n-1, n-2, n-3 e tal, até parar no 2, beleza? E aí, essa soma aqui, a soma da PA, ela vai ser a soma do primeiro mais o último termo, vezes a quantidade de termos. E aí aqui a gente tem entre 2 e n, a gente tem n menos 1 termos. Tudo isso aqui dividido por 2, tá certo? E aí, multiplicando isso aqui, você chega na expressão que a gente quer chegar, que vai aparecer aqui esse n ao quadrado, e aí vai ter aqui mais n menos 2, tá? Dividido por 2, e aí isso aqui é a nossa soma. Eu vou dar uma limpada aqui no quadro e trazer os dados que a gente tinha aqui, né? Essa outra parte, para a gente poder finalizar a complexidade aqui do selection sort. Pronto, então aqui eu transferi o que a gente já tinha calculado, esse 1 mais 5 vezes n menos 1, e o que a gente acabou de calcular, que seria esse x vezes n menos 1, aqui essa parte, n ao quadrado mais n menos 2 dividido por 2, que representa aquele for dentro do outro for, né? O passo lá do selection sort. E, bom,
A gente tentou fazer um cálculo mais rigoroso dessa complexidade do selection sort, mas mesmo assim a gente ainda ignorou algumas coisas, tá certo? Mas isso não é um problema, você vai ver já já que a gente podia ter ignorado as coisas e feito elas de maneiras ainda mais simples, e é o que a gente vai fazer nos outros algoritmos. Eu vou agrupar aqui os termos de mesma potência em n. Ou seja, eu vou começar aqui pelos números soltos, aqueles que não tem nada ali, seria n elevado a zero, né, que é 1. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho 1, o próprio 1 daqui. Eu tenho um menos 1 que aparece aqui, ó, desse menos 2 dividido por 2. E eu tenho também menos 5 que vem desse produto aqui, certo? Legal. Então eu tenho esse primeiro grupo, que seria a galera que depende de n elevado a zero. Depois eu tenho um outro grupo, que é a galera que depende de n elevado a 1. E aí eu tenho aqui 5n e tenho também n sobre 2. E aí, finalmente, eu tenho um terceiro grupo, então vou deixar esse cara aqui também entre parênteses, para a gente ver que é um grupo separado. Eu tenho o terceiro grupo, que é o que depende de n ao quadrado, que é só n ao quadrado sobre 2. E aí, o que a notação do Lagrange diz pra gente? Se você viu o vídeo lá ou aprendeu de alguma outra forma, a notação do Lagrange diz o seguinte, olha, a gente está interessado no comportamento assintótico, em como que vai crescer esta função. Aqui é a função que descreve a complexidade, né, o consumo de recursos em tempo deste algoritmo. Está interessado em como que vai crescer esse negócio. Então, quem é que domina o crescimento aqui? É o termo quadrático. Tá? Esse cara aqui, ele é que é o termo relevante para a gente saber como que se comporta essa função, como que ela cresce, o quão rápido que ela começa a consumir recursos do seu computador, tá certo? Esses outros termos aqui vão ser muito menores. Quando o n é 10, você vai ver que não faz muita diferença, e na verdade esse termo aqui é até maior. Tipo assim, se n for 10, daí é 55 aqui, e aqui 10 ao quadrado, 100 dividido por 2, 50. Então você vê que é até um pouco maior esse cara quando n é 10, um número pequeno. Agora bota n tipo 1000. Aí aqui você tem 5.000 mais 1.000 dividido por 2, 500. Você tem 5.500. Uma coisa tipo assim. E aqui, cara, quando você fizer 1.000 ao quadrado, você já tem 1 milhão. E aí 1 milhão dividido por 2 tá meio milhão. Então tu saiu de 5.500 para meio milhão. Olha como esse negócio aqui cresce muito mais rápido. Certo? Então quando você vai tentar ordenar uma lista que tem 1.000 números, por exemplo, esse cara aqui vai fazer você fazer meio milhão de passos, enquanto esse cara aqui é tipo 5.500. Então, esses termos passam a ser relevantes. Esse aqui, então, né, menos 5, esses termos passam a ser irrelevantes perto desse outro aqui. Então, por isso que a notação do Lagrange vai dizer pra gente que você pode ignorar esses caras, corta esses caras aqui, e se preocupar só com esse cara aqui, certo? E mais do que isso, ele vai dizer que esta função aqui, ela é só O de n ao quadrado. Tá? Então a gente também vai ignorar essas constantes multiplicativas. 1/2 ali não é muito relevante isso para a gente. Tá? Tipo, 1 milhão, ou meio milhão, ou 2 milhões, tá na mesma ordem de grandeza esse negócio. Então, a complexidade do selection sort é O de n ao quadrado, uma complexidade quadrática. Beleza, agora vamos olhar os outros algoritmos. Então, olhando aqui para o bubble sort, você vê que você cai novamente aqui no caso de for dentro de for. Tá? Isso aqui novamente vai te dar aqui dentro um termo quadrático. Por quê? Porque este for depende do n, aqui você vai rodar n menos uma vez, e esse aqui também depende do n menos uma vez. Esse aqui é até mais fácil de calcular. Tá? Eu fiz com vocês aqui o mais complicado, porque esse j aqui está variando e tal. Esse aqui é realmente n menos 1 vezes n menos 1, né? n menos 1 ao quadrado. Legal? E aí, então, você já aprendeu que você vai poder ignorar os caras que não dependem de n ao quadrado, vai poder ignorar a constante multiplicativa do n ao quadrado. Então, se aparecer ali n ao quadrado dividido por 2, não interessa. E aí, a complexidade do bubble sort também vai ser O grande de n ao quadrado, tá?
Fica faltando então apenas o Insertion Sort, que você já pode chutar, né? Pô, se eu botei os três aqui no mesmo vídeo, que eu tenho esse interesse de mostrar que o Insertion Sort também é um algoritmo de ordenação quadrático. E de fato ele é. Aqui tem um for. Aqui não é um for, é um while, tá? Mas é como se fosse um for, você está realizando uma repetição ali dentro da outra, tá? E aí você tem que pensar se esse cara aqui depende do nzinho aqui ou não. Tá? Essa aqui é a questão para você poder bater o martelo se é quadrático. Porque se ele depende, esse cara depende do n. Esse aqui, se ele depender do n também, você vai ter essa multiplicação de n por n e vai aparecer o termo n ao quadrado ali. Então, esse aqui não é muito óbvio de ver que ele depende do n. Aqui você tem que fazer aquele raciocínio que a gente fez no começo de pensar na complexidade do pior caso. Qual que é a ideia de funcionamento por trás do Insertion Sort? É pegar elementos que estão vindo, né? Então você tem já um trecho de lista ordenado, no começo é nada, né? Só o primeiro elemento lá, e aí está chegando um outro elemento aqui, uma nova carta, por exemplo, você compara eles, se esse cara aqui for menor, você vai jogar ele para frente. Aí chegou o próximo, se ele for menor que esse, joga para frente, você tem que olhar se ele é menor que o segundo cara que você já botou lá na primeira posição. Ah, é menor também? Então também joga para frente. Então é como se sempre tivesse vindo alguém novo e você fosse jogando para frente à medida que ele for sendo menor do que os caras que já estão lá. Tá? E qual que é o pior caso para o Insertion Sort? O pior caso é você já ter uma lista que está ordenada na ordem contrária que você quer. Então se a gente está interessado em ordenar em ordem crescente, do menor para o maior, se eu tiver uma lista em ordem decrescente, este é o pior caso para o Insertion Sort, porque a cada momento que eu for olhar um novo elemento, ele vai ser menor do que todo mundo que eu já olhei. E aí eu vou ter que fazer essa comparação, então, dependendo de n. Então, por conta do pior caso do Insertion Sort, esse whilezinho aqui, ele vai depender do n sim. Então, a complexidade do pior caso do Insertion Sort também é quadrática no tempo, tá certo? Bom, para a complexidade de espaço, a análise é ainda mais fácil, né? Todos eles dependem aqui de uma lista que tem um tamanho n, certo? Então você já está partindo aí de n elevado a 1. E os outros passos aqui que consomem espaço, tipo criação de variáveis, eles são constantes, né? Eu tenho tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá. Pode ser 20, 100, desde que eles sejam constantes, né, fixos, a quantidade de variáveis que eu estou criando ali dentro, que ele não dependa da lista ou de alguma outra coisa grande, eu posso ignorar também, porque entra no caso, eles vão estar naquele caso que não depende do n, né, um número vezes n elevado a 0, então quem domina é o que tem o coeficiente n elevado a 1. Não tem nada quadrático aqui de criação de espaço, né, o maior coisa mesmo que consome espaço aqui é a própria lista, tá? Então, a complexidade de espaço, vou botar aqui espaço, ou seja, o consumo de memória é O grande de n, também para todos eles, tá? Não tem como fazer mais eficiente do que O grande de n, porque, bem, você precisa da lista, né? É a lista que você vai ordenar, a lista tem que estar ali e ela está consumindo o espaço n. Agora, a complexidade de tempo, a gente consegue fazer bem mais rápido do que O de n ao quadrado. Tá? E os próximos algoritmos que eu vou te ensinar, o Merge Sort e o Quick Sort, eles têm complexidade inferior a O grande de n ao quadrado. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como é que você pode calcular a complexidade dos algoritmos de ordenação, o Selection Sort, o Insertion Sort, o Bubble Sort, e outros algoritmos que você vê por aí, em que apareça um for dentro de outro, que dependem dessa mesma variável. Tá? Então, ter um for dentro de for já te dá um indício de que a coisa vai ser quadrática. Se você tiver um outro for ainda, for dentro de for dentro de for, vai te dar um indício de que a coisa depende de n ao cubo, tá? Mas você tem que verificar se realmente cada for ali depende da mesma variável. Né? Porque se não depende da mesma variável, então você não pode sair dizendo, é quadrático, é o cubo, tá? Então você tem que ter apenas esse cuidado. Às vezes não é óbvio, como é o caso ali do Insertion Sort, que você tem um for, você tem um while, e aí você tem que fazer um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Mas quando você pensa nessa complexidade do pior caso, que é geralmente o que você está interessado, geralmente vai aparecer
alguma coisa que depende ali do tamanho de uma lista, o tamanho da entrada, né, do seu algoritmo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Também não deixe de conferir as nossas outras redes sociais. Lá no Instagram a gente está com um trabalho bem interessante, tá? Confere lá. E no Medium a gente está começando a publicar alguns textos também. Os links estão aqui na descrição. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.